Sejam muito bem-vindos a mais um momento neste Fórum da Filosofia Romana. Agora iremos tratar do tema Cícero e o retorno do platonismo. Portanto, iremos tentar ver de maneira muito sucinta quem foi Cícero, qual é a sua ligação com o platonismo e, portanto, com Platão, e porquê é que se fala deste regresso do platonismo. Falemos de forma sucinta, como acabei de dizer. O tema daria para ser muito aprofundado e, mais do que isso, poderia, e para prestar uma justa homenagem a Cícero, deveríamos lê-lo bem mais, coisa que faremos em espaços, mas teríamos que dedicar horas e horas e horas, se não mesmo uma vida, a esta personagem. Cícero nasceu em 106 a.C. e irá falecer, irá morrer, no ano 43 a.C. Estamos, portanto, essencialmente no século I a.C. e o contexto geral de Roma, que é muito importante termos em conta, estamos numa república em crise. Estamos numa república em que cada vez mais as suas tensões e contradições internas se vão manifestando de forma clara e evidente. Recordemos, por uma questão pedagógica, que Roma teve essencialmente três grandes períodos. O período da monarquia, desde a sua fundação, em 753 a.C., a sua fundação mítica por Rómulo, que as suas cabanas ainda hoje estão lá no Palatino. Depois, por volta de 509, acontece a fundação da República, devido aos abusos de Tarquínio o Soberbo, e é esta forma de governo, esta estrutura romana de fazer política, a qual Cícero tem um amor desmedido. Cícero era um republicano convicto e isso vai marcar a sua vida. Porque Cícero vai ver a transição da República moribunda para o Império, de certa forma, que há de ser instaurado, fundado formalmente em 27 a.C. por Augusto. Portanto, é uma Roma que vê os irmãos Graco a tentar fazer as suas reformas agrárias, a distribuição das terras, a tentar que a plebe romana tenha um pouco mais de espaço e voz política, uma tentativa de justiça que acaba em banhos de sangue. Estamos a falar de uma Roma que assiste às guerras civis entre Mário e Sila, uma Roma que assiste às proscrições de Sila, que eram listas de pessoas afixadas no fórum, de pessoas que se podiam matar e que se deveriam matar, e se entregássemos a cabeça, teríamos recompensas. Podem imaginar o ambiente. Uma dessas pessoas foi César, Júlio César, portanto também estamos na época de César, que foi salvo por uma mediação de algumas personagens e também de umas vestais, essas sacerdotisas dos cultos femininos de Roma, e Sila terá dito: vocês querem que eu poupe César? Pois fiquem a saber que neste César há muitos Mários. Que depois se viria de facto a comprovar. César e Cícero cruzaram-se na vida pública romana, tinham posições antagónicas em termos de visão da política, visão daquilo que deveria ser Roma, do rumo que deveria tomar Roma, porém, ao que consta, admiravam-se profundamente em termos, por exemplo, da escrita e da oratória.
Porque Cícero foi um filósofo, foi um orador, foi advogado, foi político e foi também, poderíamos dizer nos nossos dias, alguém que ajudou à difusão da cultura grega de uma maneira fundamental e que já iremos ver. Chegaram-nos os seus, algumas partes das suas obras, outras praticamente inteiras, como as Catilinárias, em que cá está Catilina, que estava a fazer uma conspiração contra a República, é descoberto e Cícero faz os famosos discursos, as Catilinárias no Senado, em que, ainda hoje podemos ler, terão começado da seguinte forma: até quando, Catilina, é que vais abusar da nossa paciência? É este o contexto muito geral no qual nos encontramos em Roma. É este a figura que vamos falar de Cícero, que se insere, portanto, nesta Roma. E agora a questão está: qual é a relação de Cícero com o platonismo? Qual é a relação de Cícero com Platão? Temos que voltar a contextualizar novamente. Há dois momentos fundamentais porque Cícero vai assistir a disputas dentro da academia, ou seja, a escola que Platão deixou e que já ia alguns diretores à frente, digamos assim, mas também assistiu ao momento em que se dão as guerras mitridaicas, ou seja, as guerras contra Mitrídates, ou seja, as guerras em que Roma acaba por conquistar, de certa forma, a Grécia. Vamos falar, sobretudo, dos anos 80 do século I a.C., essa primeira destas guerras. Há também o cerco de Sila, que já falamos antes. O cerco de Sila é Atenas, um cerco de 2 anos, um cerco muito duro. E ocorre aquilo que hoje, poderíamos, como dizemos hoje, aliás, uma fuga de cérebros. Há esta fuga de cérebros de Atenas para Roma, e em Roma vai acabar por instalar-se Filo de Larissa, ou de Larissa. Hão de me perdoar os especialistas na história da filosofia, aqui falaremos de Filo. Filo que foi diretor da academia e que foi mestre de Cícero, e que se envolveu, na altura, numa polémica com outro dos diretores da academia, que o sucedeu, Antíoco, em que se vê uma espécie de cisma sobre aquilo que era, ou aquilo que eram, as possibilidades da filosofia. O tempo áureo de Platão tinha passado, o acesso à verdade, à linguagem mítica, simbólica, já se tinha diluído, e Filo vai exprimir, em alguns textos que vão causar a indignação de Antíoco. Filo publica estes textos em Roma quando Antíoco está em Alexandria, em que essencialmente vemos a manifestação literária do ceticismo que tinha entrado dentro da academia. Não nos alongaremos. Essencialmente, em traços muito gerais, o ceticismo é a ideia de que não se pode conhecer, é praticamente impossível distinguir o falso do verdadeiro, a verdade é inalcançável. É, portanto, o ramo cético, digamos assim, da academia, que se contrapõe ao ramo mais dogmático de Antíoco, dogmático no sentido do dogma e no sentido de afirmar que sim, a verdade existe e sim, ela é possível de ser conhecida. Dentro do que nós sabemos, Cícero era mais próximo a Filo, que aliás acompanhou durante vários anos, e como veremos, algumas das suas verdades, para Cícero, algumas das verdades axiomáticas eram evidentes. Porém,
falava da questão das probabilidades, né? Que era, muitas vezes nós não conseguimos saber o que é verdade, porém é mais verossímil, mais provável que algo seja de uma forma do que de outra. Mas não vamos perder tempo, neste momento, a dissecar o grande debate. E como vem, de certa forma, as questões que ocupavam as mentes e os espíritos desses séculos tão passados e que, de certa forma, são as mesmas questões que ocupam as mentes e os espíritos do nosso tempo presente. É, contudo, e aqui uma chave muito importante, é neste grande debate, é nesta cisão do platonismo, de certa forma, que se dá um regresso às origens. Um regresso às origens, um regresso aos fundadores, a Platão, e também um certo regresso da transcendência. E aqui o Timeu vai assumir um papel muito importante, uma grande preponderância. Cícero assiste a tudo isto, e para Cícero, como ele diz numa das suas obras, no entanto, não há dúvidas. Platão é o príncipe dos filósofos. Não há nada acima de Platão. Porém, Cícero prezava uma certa liberdade de pensamento e, portanto, não vai assumir o que é mais do que louvável, Platão como uma verdade consumada, como o mestre disse e eu aceito. Não. Vai pensar por si próprio. E a sua relação com Platão é uma relação de diálogo, uma relação, de certa forma, que procura emular, ou seja, imitar para superar, dentro da sua concepção e dentro daquilo que se escreveu sobre Cícero também. Terá tido uma predileção pelo diálogo Fedro, que não é difícil de se entender porquê. Numa das suas vilas, uma vila romana, para que possamos aproximar dessa realidade, era uma quinta, se quiserem, uma quinta senhorial. Na sua vila, Cícero tinha uma academia. E, numa das vezes que teve que se afastar de Roma por motivos políticos, esteve na Grécia e terá sido iniciado nos mistérios, peço perdão, de Eleusis, os quais ainda hoje nós não sabemos muito bem. Sabemos o que produziam, sabemos o impacto que tinha em quem participava, porém ainda hoje sobra o mistério sobre os mistérios acerca do que é que realmente ali se passava e o que é que se fazia. É muito importante entender que para Cícero, platonismo era sinónimo de socratismo, ou se quisermos de Sócrates, que poderíamos aprofundar bastante a sua relação com o orfismo, e de Pitágoras, ou do pitagorismo. E com este acesso ao mundo grego, Cícero vai conceber um projeto grandioso. O projeto de, como poderemos dizer, digamos da seguinte forma, o projeto de querer educar Roma. Ou seja, a ideia de que Roma, não havia dúvidas, que tinha um corpo pujante, porém, de certa forma, Cícero queria que Roma tivesse uma cabeça um pouco mais elevada. Vai conceber este projeto. Ele próprio foi tradutor de Platão, traduziu o diálogo Protágoras, traduziu partes do Timeu, traduziu outros excertos de diálogos que meteu livremente nos seus próprios diálogos e, portanto, vê-se claramente este trabalho de divulgação e também de refinamento do próprio latim, com a criação de novos conceitos de neologismos, para que o latim
pudesse absorver as subtilezas do pensamento filosófico, transcendente, metafísico da Grécia. Este seu intento fica muito claro nas discussões tusculanas, que eu vou ler um pouco, primeiro para termos contacto diretamente com Cícero, que é o mais importante, e para vermos a clareza desta ideia de trazer a filosofia para Roma, que denota uma grandeza de caráter, de facto, muito singular. Livro 1 das discussões tusculanas, Cícero, dirigindo-se a Bruto, isto é o início, e diz assim mesmo: assim que me desobriguei, finalmente, dos trabalhos jurídicos e dos encargos no Senado, totalmente ou em grande parte, voltei-me, Bruto, segundo o teu conselho, especialmente àqueles estudos, conservados na mente, suspensos no tempo e interrompidos num longo intervalo, que eu reassumi. Porque, vejam só, o interesse e o conhecimento de todas as artes que se referem ao modo correto de viver são mantidos pela dedicação à sabedoria, que se denomina filosofia. E por isso julguei a minha obrigação aclarar isso em latim. Não porque não pudesse compreender a filosofia tanto pela língua grega como por seus mestres, mas porque o meu pensamento sempre foi de que os nossos ou teriam descoberto tudo por si mesmos com mais sabedoria do que os gregos, ou melhorado o que deles receberam. A discussão continua sobre o facto de a Grécia ser superior, sem dúvidas, naquilo que trata das artes do espírito. Porque Cícero vai dizer, na parte militar, na parte política, nós não temos nada a da Grécia. Porém, a Grécia era muito superior a nós em conhecimento e em todos os géneros literários. Nesse aspecto, era fácil superar aos que nada opunham. E mais à frente diz assim, depois de falar das grandezas da própria Roma, mesmo assim, caso tenham surgido alguns com grande talento nesse género, géneros de conhecimento literários, não corresponderam de modo suficiente à glória dos gregos. E assim, para encerrarmos esta pequena passagem pelas Tusculanas de Cícero, uma ideia muito bonita. A ideia da divulgação da filosofia como um grande serviço público. Vejam. A filosofia ficou no esquecimento até à época presente e não teve nenhum brilho nas letras latinas. Cabe a nós colocá-la em evidência e estimulá-la, de modo que, se em algo fomos úteis aos nossos cidadãos na vida pública, o sejamos também fora dela, se pudermos. Cícero dizendo, eu dediquei a minha vida toda à causa pública, agora que, como ele dizia no início, de certa forma me reformei da vida pública, a ver se continuamos a ser úteis aos nossos semelhantes. Neste caso, com a divulgação da filosofia, que ele há de dizer assim: por isso, se conseguimos algo de louvável na oratória pela nossa dedicação, com muito mais esforço abriremos as fontes da filosofia, das quais também emanavam as outras. É então assim que o próprio Cícero explica este seu projeto, esta sua necessidade interna de trazer a filosofia, de trazer as altas vivências do espírito da Grécia para Roma. Esta relação com Platão, que como vimos era o príncipe dos filósofos para o próprio Cícero, tem algumas aproximações e algumas divergências. Uma aproximação muito clara
é a ideia de que o diálogo, ou se quisermos, o diálogo filosófico, a dialética, é o ideal para se aceder à verdade. Ou numa linha mais cética, para nos podermos aproximarmos da verdade. As divergências, para simplificarmos e para avançarmos, porque o tempo corre, são sobretudo duas, ou se quisermos podemos evidenciar duas que são muito interessantes e que nos interpelam muito. Uma delas, como vimos e como apareceu já aqui de maneira subtil, entre linhas, ou se quisermos de maneira muito clara até, é o papel dado à oratória. Com Platão, de certa forma, no seu Górgias, e não só, a oratória acaba por ser associada aos sofistas, e com a morte de Sócrates, Platão também considera que a atividade política vai conspurcar a alma e, portanto, há que se retirar e filosofar esperando melhores tempos, de certa forma. Isto é justo, ao mesmo tempo injusto. Deixo a vocês a reflexão de dizer isto de Platão, porque Platão escreveu da República. Platão escreveu das leis. Platão esteve preso pelos tiranos, ou tentar, ou dizer exatamente aquilo que pensava. Não teve, com certeza, uma mesma vida pública e política do que Cícero. Também teriam vias diferentes, eventualmente. Porém, para Cícero, a oratória não é um exercício de dizer o verdadeiro e o falso de maneira convincente. É, com elegância, entrar nas almas sempre com o critério da verdade. Isto é fundamental. Outra divergência foi aquela que acabámos de falar agora, mas que, se quisermos cunhar em duas expressões, é a separação entre a via ativa e a via contemplativa, que para Cícero não tinha separação. De certa forma, Plotino falava dos dois movimentos da alma. De certa forma é isso. De alguma maneira é aceder, elevar-se e trabalhar no mundo concreto. Para o nosso romano, nós não deveríamos fugir, não nos deveríamos abrigar da dureza dos debates políticos, da dureza das questões judiciais. Tínhamos que estar no mundo, saber estar nele, influenciá-lo, poder guiá-lo de um lado e do outro. Portanto, uma contraposição ao Górgias de Platão pode ser do orador de Cícero. Cícero escreveu das leis, mesmo no livro de Platão. Cícero escreveu da República, Platão escreveu a República. Portanto, as similitudes são muitas. Em nenhum momento o nosso romano se afasta ou procura escamotear a sua linhagem. Não, isso nunca aparece. E na República, cuja transmissão é muito curiosa, porque poderíamos falar longamente sobre isso, que é mesmo muito interessante, porque Cícero, de facto, é uma ponte em dois sentidos. Cícero vai ser a ponte entre o mundo grego e o mundo romano, mas também vai ajudar grandemente a fazer a ponte entre o mundo clássico e o mundo medieval. Cícero influenciou grandemente os pais da Igreja, vai ser também uma das fontes do Renascimento, muito cara a Petrarca. Gutenberg, depois de imprimir a Bíblia, imprimiu dos deveres de Cícero. Esta ponta é muito importante porque, por exemplo, no Romance da Rosa, de Guilherme de Lores, no início diz que foi estimulado, tomou um ponto de partida o comentário do sonho de Cipião. Este comentário foi feito por um filósofo do século IV, V, neoplatónico, Macróbio,
E, portanto, podemos dizer, sem grande risco de estarmos errados enormemente, que Cícero vai latinizar o neoplatonismo. E, portanto, ele não latiniza o neoplatonismo porque, em termos formais, estamos no início do platonismo médio. Coisas académicas, digamos assim. Que o próprio Cícero tinha este seu diálogo académicas, em que se vê a sua ligação, aqui mais uma discussão sobre a epistemologia do seu platonismo, digamos assim. Isto é muito importante porque este papel de Cícero garante-lhe um lugar na nossa história, mas agora vamos um pouco ao sonho de Cipião. Porque Platão acabava a sua república com o mito de Er, que não é mais, se me permitem a expressão, do que a descrição de uma experiência de quase morte e a ida a outros mundos e o regresso. Ora, no sonho de Cipião, Cícero descreve exatamente isto. O sonho de Cipião, que é parte deste seu livro da República, do qual temos fragmentos. O sonho de Cipião estamos a falar do Cipião da Terceira Guerra Púnica, que está em visita a um rei, que está muito cansado e que vai cair num sono profundo. Neste sonho, porque este sono vai levar a um sonho muito estranho, ele vai encontrar o grande Cipião, o africano, um parênteses histórico. Este Cipião foi quem venceu Aníbal na Batalha de Zama, na Segunda Guerra Púnica. Que Aníbal foi o grande terror de Roma, que deixámos em aberto como é que Aníbal não destruiu Roma. Coisa que iria acontecer ao inverso. Na Terceira Guerra Púnica, Roma vai, de facto, destruir Cartago. Cartago pelo leste. Então este Cipião da Terceira Guerra Púnica, neto de Cipião, o africano, em sonhos vai encontrar o seu avô num local com muita luz, mas também com sons. E aí passa-se um diálogo absolutamente maravilhoso, que eu vou agora partilhar convosco. Este é o diálogo entre Cipião avô, Cipião neto, e vai entrar o pai de Cipião, do que está a sonhar, o seu pai Paulo. E vejam as lições que este ser de luz, digamos assim, neste local iluminado do cosmos, vai passar ao nosso sonhador. Muito bem, africano. Como estivestes mais impulsionado em defender a República, tenhas sempre em mente que todos aqueles que conservam, ajudam e engrandecem a pátria têm um lugar determinado marcado no céu, onde fruem felizes uma vida sempre eterna. De facto, não há nada mais satisfatório que aconteça na Terra àquele príncipe Deus que rege todo o universo, que os concílios e as associações humanas que se constituem em virtude de um acordo legal e que são chamadas de cidades. Seus reitores e salvadores retornam ao lugar de onde vieram. Vejam o serviço à pátria, o cumprimento do dever como algo que garante um lugar neste lugar de luz. Então eu, Cipião, que estou a sonhar, por mais que estivesse atemorizado, não tanto pelo pavor de morrer, mas pelas insídias dos meus, perguntei, malgrado tudo, se ele ainda tinha vida. E também Paulo, meu pai, e outros que nós pensávamos terem se extinguido. Pergunta, portanto, mas
vocês estão vivos? O que é que está a passar aqui? E o meu pai está vivo? E os outros? E ele respondeu: pelo contrário, estes são os que vivem realmente, os que saíram dos cárceres dos corpos como de uma prisão. Por outro lado, vossa vida, como denominam, é a morte. Vós não vedes Paulo, teu pai, que vem a vós? Quando ele veio, irrompi em uma torrente de lágrimas. Mas ele me abraçou e não me deixou chorar mais, dando-me beijos. E eu, tão rápido quanto pude, referi o pranto e comecei a falar. Pergunto-te, Pai Santíssimo e o melhor de todos, como é a vida, como é esta vida aqui? Como ouvi dizer o africano? Porque eu continuo na terra? Porque não venho para cá, ao vosso lado? E ele respondeu: isso não é assim, porque até aquele Deus, de quem é esse templo inteiro que vês, não te tenha libertado da custódia corporal, o acesso até aqui não está aberto. Os homens foram gerados sob essa lei para guardarem esse globo chamado terra, que vós vedes, colocado no centro desse templo. E lhes foi dada uma alma, que provém dessas fogueiras sempiternas que vós denominais constelações e planetas, que redondos, esféricos e animados de espíritos divinos, descrevem suas órbitas circulares a uma velocidade maravilhosa. Por isso, não somente vós, Públio, mas também todos os homens piedosos, a pietas romana, devem reter a alma dentro da custódia do corpo, e sem a permissão daquele que vos deu, não podem migrar da vida humana e se esquivarem da tarefa própria dos humanos, determinada pelo Deus. Esta discussão maravilhosa continua, e quando este Públio Cipião, o neto, o que está a sonhar, continua neste local do cosmos, porém com o olho sempre direcionado para a Terra, estes seus interlocutores divinos dizem-lhe: porquê é que tu continuas a olhar tanto para a Terra? Qual é a atração da Terra? E então começam a fazer um exercício altamente filosófico, que é de recalibrar, que é de meter em escala e em perspectiva os assuntos humanos. Então vão dizer: estás a ver, vocês estão neste aglomerado deste globo que está nestas 9 esferas do universo inteiro. Para quê tanta vontade da glória humana? Para quê todo esse vosso esforço que os outros falem de vós? Estás a ver ali? Mais um bocadinho, 1 centímetro ao lado, já ninguém vos conhece. Para quê então tudo isto? Mais ainda, falam do ano cósmico ou do ano astrológico, estes 26 mil anos, e dizem: reparem, mesmo que falem de vós, daqui nem a 2 ou 3 meses continuarão a falar de vós ainda. Portanto, olha como é vã esta vossa vontade de honrarias. E depois vai-se ascender e vai-se atingir o fim do diálogo numa apoteose de visão cósmica, se quiserem. Nada melhor do que ler. Cá está, retomando daquela ideia de olhar do cosmos para a Terra e ver quão pequenos são os assuntos pelos quais gastamos a nossa energia. De que vale realmente a citada glória humana, que apenas pode-se propagar a uma parte minúscula de um só ano, este tal ano de 26 mil, mais ou menos? Portanto, se desejais dirigir vosso olhar para cima e contemplar este lugar de permanência eterna, desdenha o que diz o povo, e não coloques a esperança das tuas ações nas recompensas humanas. O que importa é só a virtude. Por seus olhos atrativos, que vos conduza à verdadeira honra. Do que os outros possam falar de vós, que eles próprios se ocupem, e eles falarão. Mas vede,
toda aquela tagalarice não chegará além desses poços das regiões que estás vendo, e não será perenizada por mais ninguém, pois ficará soterrada com a morte dos indivíduos que a fizerem. Depois de falar assim, ele ainda disse: realmente, africano, se aos beneméritos da pátria está aberto o que denominaríamos de senda que conduz à entrada do céu, eu, por mais que tenha seguido as pegadas do meu pai e as tuas desde a infância, eu não faltei à vossa glória. Agora, não obstante, à vista do acesso a uma recompensa tão superior, esforçar-me-ei com muito mais diligência. Estamos nesta parte do diálogo entre os dois Cipiões. O grande Cipião vai-lhe responder então assim: sim, esforçai-vos e relembrai isto, que o que é mortal não sois vós, mas o vosso corpo. E certamente, vós não sois aquele que essa atual aparência manifesta, mas a alma de cada um é aquele cada um, não essa figura que se pode mostrar com um dedo. Que saibas, portanto, que sois um Deus. Se realmente é Deus aquele que é cheio de vigor, que sente, que relembra, que prevê, que rege, modera e move o corpo que preside, como aquele príncipe Deus, o demiurgo, em relação ao universo. E assim como o citado Deus eterno move o universo, que em parte é mortal, a alma sempre eterna move um corpo efêmero. Portanto, aquilo que sempre se move é eterno. Mas aquilo que transmite a outro movimento, e ele próprio movido do exterior, quando o seu movimento chegar ao fim, terá de ser, pela lei da necessidade, o fim da sua existência. Somente existe aquilo que move a si mesmo, pois nunca é abandonado, nem deixa de mover-se. E mais, isso é a fonte. Isso é a causa primeira do movimento dos outros seres que se movem. A causa primeira não tem origem. Já que da causa primeira nasce a totalidade da natureza, e ela, não obstante, não pode nascer de outra coisa, pois não seria a causa primeira, já que se originaria de uma causa exterior. E se não nasce nunca, tampouco morre. Por outro lado, uma causa primeira extinta não poderá fazer renascer outra coisa, nem criará qualquer outra coisa de si mesma, pois, pela lei da necessidade, todas as coisas se originam a partir de uma causa primeira. Assim, a causa primeira do movimento provém daquilo que se move por si. E este não pode nascer, nem morrer, sem que a lei da necessidade fizesse a volta celeste ruir inteiramente, além de toda a natureza, que se paralisaria e não obteria nenhuma outra força pela qual se movesse e fosse impulsionada a partir do seu impulso inicial. E para encerrarmos, portanto, como é evidente que o que se move por si é eterno, quem não pode assegurar que esta faculdade não tenha sido atribuída às almas? Pois tudo aquilo que se move por um impulso exterior é inanimado, mas aquilo que é dotado de alma se move por um movimento interior e que lhe é próprio. Esta é a natureza própria da alma e também a sua essência. Se a alma é a única coisa que se move por si, é verdade que não nasceu e que é eterna. Assim, exercita esta alma nas atividades mais elevadas. As melhores são os trabalhos para a saúde da pátria. A alma é estimulada e exercitada por eles, mais rapidamente alcançará voo a esta casa, que também é a sua casa, e o será mais rapidamente se, quando ainda estiver trancada no corpo, se projetar na luz pública e, contemplando as coisas externas, se desembaraçar o máximo possível do corpo. Portanto, as almas daqueles que se entregarem às voluptuosidades corporais e se tornarem escravas delas, e também impedidas pelas paixões escravas das voluptuosidades, violarem as leis divinas e humanas, vagarão ao redor da mesma terra, uma vez saídas dos corpos, e não retornarão para este lugar, a não ser depois de vagarem muitos séculos.
o africano partiu e eu despertei do sono. Assim termina o sonho de Cipião e assim terminamos também nós a nossa participação neste fórum da filosofia romana, relembrando somente em jeito de conclusão que Cícero procurou aliar a eloquência à sabedoria, por forma que, de forma elegante, os preceitos divinos pudessem entrar no cotidiano. De facto, ele nas Tusculanas fez um grande elogio à filosofia, que não vamos agora, por falta de tempo, ler, mas vamos relembrar, antes de encerrarmos, aquilo que se diz que César dizia, que eram muito mais importantes do que as suas conquistas territoriais para Roma, as conquistas feitas por Cícero para o espírito. Como dizia Voltaire, pobre, coitado de quem nunca leu Cícero. Cícero acabou por morrer às mãos dos sicários de Marco António. Algo que Augusto se viria a arrepender, mas aconteceu. Foi assassinado porque tinha atacado, criticado muito Marco António, e aqui aproximou-se muito do mestre Sócrates no momento da sua morte, pois com tranquilidade, quando soube que ia ser apanhado e decapitado, terá dito: causa das causas, tende piedade de mim. E no momento em que curvou o pescoço para dar o seu último fôlego de vida ao suplício, terá dito: e morro na pátria que tantas vezes salvei. Muito obrigado. Espero que possam encontrar Cícero no vosso caminho, porque será com certeza um dos melhores companheiros que podereis encontrar. Obrigado.